E aí, jovens, tudo bem? Hoje vai ser aquele tipo de vídeo que eu viajo muito, vocês falam que eu viajo demais, me desculpa, mas no vídeo de hoje a gente vai viajar bastante, por quê? Deixa eu fazer a linha de pensamento antes pra vocês entenderem como que eu cheguei nesse vídeo. Recentemente eu estou rejogando Star Wars Jedi Fallen Order, agora sem gravar, sem nada, porque tem uma playlist aqui no canal onde joguei inteiro o jogo aqui com vocês, logo quando saiu. Então eu tô passando pelo jogo de novo, com o Cal com a armadura de Inquisidor, que é muito bonita, e tem uma personagem no jogo que eu gosto muito, que é a série Yunda. A gente vai falar bastante sobre ela aqui nesse vídeo, por quê? Porque eu acho que a história da série Yunda a gente pode fazer um paralelo muito bom com o Luke Skywalker, principalmente o Luke Skywalker como mestre Jedi, que caiu, que se escondeu, ou seja, vocês já viram que a gente vai viajar muito nesse vídeo. Então antes, recadinhos de sempre, tudo que eu falar aqui hoje faz parte do canon. Eu vou entrar um pouquinho no Legends, eu acho, no final do vídeo, mas eu vou avisar quando isso acontecer, então pode ficar tranquilo. E é óbvio que vai ter muito spoiler do jogo Jedi Fallen Order, porque eu vou falar bastante sobre a história do jogo. Se você não jogou o jogo, cara, então vou deixar bem claro que aqui é uma zona de spoilers. E pra você que quer me assistir jogando o jogo, eu já fiz uma playlist aqui no canal que tem vários vídeos que eu tô jogando o jogo, modo história completo. Então vou deixar aqui no cardzinho, são 13 vídeos, se eu não me engano, 12 vídeos, eu não lembro. São longos os vídeos, mas eu passo por todo o modo campanha jogando o jogo. Então se você não tiver condições de jogar o jogo, porque saiu bem caro mesmo, pode assistir meus vídeos que eu vou deixar aqui no cardzinho. Então vamos falar sobre a história da série e como eu acho que a série acaba refletindo muito no que a gente vê sobre Luke Skywalker, porque tem uma parada que é a seguinte: Star Wars vive de repetição. Tanto nos filmes, nas séries animadas, os livros e os quadrinhos dão uma diferenciada um pouquinho, mas as mídias maiores, assim, filmes, séries e até jogos, eles repetem sempre a mesma fórmula, porque de fato é algo que dá certo. Então se dá certo, eles não mudam tanto disso. No vídeo que eu fiz aqui no canal explicando o meu ponto de vista sobre o porquê que eu acho que Fallen Order deu tão certo, porquê que vendeu tanto, eu abro aquele vídeo falando um pouco mais sobre essas semelhanças entre o jogo e os filmes. Então tem umas pontinhas de roteiro que são bem iguais, porque é uma clássica jornada do herói, então o personagem principal é muito parecido, os mestres caídos também. Então esse vídeo aqui de hoje, eu vou estender um pouco mais aquela discussão que a gente já levantou naquele vídeo que eu também vou deixar aqui no cardzinho. Eu acho que vocês entenderam por que eu tô relacionando esses dois personagens, porque tanto a Jedi série Yunda como o mestre Jedi Luke Skywalker caíram pro lado sombrio de certa forma, chegaram a sentir o lado sombrio de certa forma e se fecharam para a força. E esse ato de se fechar para a força, eu acho que é algo fascinante do ponto de vista narrativo, porque é muito interessante ver como um personagem que é criado dentro dessa doutrina do Jedi, da força, esse personagem decide abandonar aquilo que é uma força vital para todo mundo, que ele tem superpoderes por causa disso. Então eu acho tudo isso muito fascinante. A pessoa desiste do poder e de certa forma da esperança, e isso acaba transformando ele num personagem muito interessante, e eu acho tudo isso de fato bem interessante de ser analisado e comentado. E vocês comentem aí embaixo a qualquer momento o que vocês acham de tudo isso, se é muita viagem, se não é. Mas vamos começar a falar então sobre a história da série, porque com a história dela eu vou puxar o gancho pro Luke e vocês vão entender melhor a minha linha de raciocínio, porque eu sei que parece que tá muito confusa. Eu sei que tá muito confuso, pera que eu vou explicar melhor. Logo na primeira hora do game Star Wars Jedi Fallen Order, a gente conhece a série e ela vai lá buscar o Cal Kestis, que é o personagem principal do jogo, lá no planeta Bracca, porque o Cal usou a força ali sem querer, um droid viu, lá um droid do Império viu, acionou os Inquisidores, toda aquela parada, e os Inquisidores vão atrás dele. Então a série e o Grease, que é o capitão da nave, eles conseguem ir até Bracca, eles hackeiam ali a transmissão imperial, descobrem que ele tem um Jedi, eles vão lá e conseguem salvar o Cal Kestis, e com isso a aventura começa. E logo de cara, quando a série e o Cal conversam, a série já abre o jogo. Ela fala: ó, eu era uma Jedi, não sou mais, tanto que ela usa agora uma pistola, né, um blaster, eu me fechei pra força por causa de coisas que aconteceram. Preciso que você venha comigo até o planeta Bogano, lá tem um templo do Zeffo, que são seres que usavam a força também, o meu mestre, que é o Eno Cordova, que a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre ele, vou deixar aqui no cardzinho também, falando um pouco mais sobre esse personagem. Ela fala: o meu mestre, Eno Cordova, deixou ali, escondeu ali um holocron, e esse holocron tem nomes de crianças com acesso à força pra gente reerguer a Ordem Jedi. Isso a gente tá falando de 5 anos depois que o Império foi criado, ou seja, 5 anos depois da Ordem 66. E logo de cara você já fica com essa pulga atrás da orelha. Tá, ela precisa de um Jedi até ali, mas ela era uma Jedi, ela se fechou pra força, tudo bem, mas por que ela não se abre de novo se era simplesmente um Jedi ir lá e usar a força pra abrir o templo, tanto que é isso que o Cal Kestis faz. Tudo bem que isso desenrola depois a uma caçada ao tesouro, que você precisa achar as peças pra abrir uma câmara do templo, pra conseguir o holocron, etc. E você fica com essa dúvida, e isso vai sendo tratado com o passar do jogo, quando você entende o que aconteceu com a personagem e por que ela se fechou pra força. A série era uma Jedi, o jogo não deixa muito claro se ela era uma Cavaleiro Jedi, na categoria Cavaleiro Jedi, e lembrando que um Jedi não precisa ser mestre Jedi para ser mestre de um Padawan. Um Jedi, quando chega ao nível de Cavaleiro Jedi, ele pode pegar um Padawan,
Padawan. É o caso do Anakin lá de Clone Wars. O Anakin não era um mestre Jedi, ele era um cavaleiro Jedi e ele treinou a Ahsoka. A Ahsoka virou a Padawan dele. Mesma coisa a série que conseguiu chegar ao nível de cavaleiro Jedi e logo conseguiu uma Padawan, que é a Trilla. E logo quando deu a Ordem 66, elas conseguiram fugir e elas se esconderam junto com um punhado de crianças que elas conseguiram salvar. Vamos lembrar sempre que a Ordem 66 era aquela ordem que virava os clones contra os Jedi, então elas conseguiram fugir naquele desespero todo, elas se esconderam numa caverna e a série vai pra fora do lugar onde elas são escondidas e ela é capturada, porque ela foi lá chamar a atenção dos caras pra Trilla conseguir fugir com as crianças, ela foi capturada e ela foi torturada lá na Lua Nur, que era a fortaleza dos Inquisidores. Ela foi torturada pelo próprio Vader nessa história, como a gente sabe, o Vader liderava os Inquisidores, então os Inquisidores e o próprio Vader se espalhavam pela galáxia buscando Jedi sobreviventes, Padawan sobreviventes e até crianças com acesso à força. E depois de muita tortura, ela vai lá e conta onde a Trilla e as crianças estavam. A gente não sabe o que aconteceu com as crianças, mas a Trilla é capturada, torturada, e a Trilla então cedeu ao lado sombrio, pensando na traição entre aspas da sua mestre, porque vamos combinar que não foi bem uma traição, a série foi torturada, tipo, mano, é muito pesado isso. E a Trilla vai pro lado sombrio e se torna a segunda irmã, tanto que elas são colocadas uma de frente pra outra, presas, e nesse momento onde elas são colocadas uma de frente pra outra, é o momento onde a série se abre pro lado sombrio. Ela vê sua Padawan se tornando ali um ser do lado sombrio, uma inquisidora que vai caçar Jedi, que vai matar um monte de gente. Ela se abre pro lado sombrio e usa muito da força. Ela faz um poder muito forte ali com o lado sombrio, matando quase todo mundo, menos a Trilla, obviamente. E depois desse acontecimento, a série se fecha pra força. Então ela se fechou pra força porque ela tava caindo pro lado sombrio, justamente por causa da sua culpa, da sua raiva, do seu medo, do seu ódio, dos seus sentimentos à flor da pele. Então a maneira que ela achou de evitar cair pro lado sombrio, porque ela experimentou o lado sombrio, ela usou o lado sombrio, foi fechando o seu acesso à força. Chega um momento no final do jogo que a série e a Trilla se encontram, rola uma conversa entre as duas e a Trilla fala, tipo, ó, senti tanto ódio de você, senti tanta raiva, e a série fala, me perdoa, a gente pode consertar as coisas ainda, e quando a Trilla vai quase voltar pro lado da luz, o Vader aparece e mata a Trilla e começa ali uma correria do Cal correndo do Vader, a série aparece pra ajudar, usando o sabre de luz vermelho que o Cal pegou antes deles chegarem na fortaleza. Então a série bate de frente com o Vader e ela usa o lado sombrio, ela consegue fazer o Vader ajoelhar e ele consegue se levantar e andando bem devagarinho, e o próprio Vader fala que isso é muito interessante, que ela é muito forte no lado sombrio, que ela poderia ter sido uma inquisidora muito poderosa. Vamos combinar que a gente fala muito sobre o Vader aqui no canal, então a gente sabe que pro Vader reconhecer isso é porque ela realmente era muito poderosa no lado sombrio, e o Cal chega na série e fala algo que ela falou pra ele no começo do jogo, que enquanto ele estiver vivo, eles têm escolha, então ela escolheu não usar o lado sombrio. O que aconteceu com o Luke Skywalker quando a gente vê ele lá no Despertar da Força, também nos Últimos Jedi, é que ele foi pra Ahch-To, ele se exilou em Ahch-To e ele se fechou para a Força. Justamente porque o que rolou com ele é muito parecido com o que rolou com a série. O Luke tava com tanto medo do lado sombrio voltar, que ele invade o quarto do Ben, pensando em matá-lo. E nisso, Ben acorda, bota fogo em tudo, toda aquela parada que a gente já conversou aqui no canal, que de Ben virou o Kylo Ren. Quando o Luke percebe o que ele fez, ele ficou cego de raiva, cego de medo, então isso ativou o lado sombrio e a gente sabe que um sangue Skywalker é de fato muito poderoso na força. Ele se deixou levar pro lado sombrio, ele foi correndo pra Ahch-To, que tinha o primeiro templo Jedi, era um lugar esquecido, ninguém nunca ia achar ele ali, e ele se fechou para a força com medo do lado sombrio. Todo esse arco desses dois personagens é obviamente bem parecido, porque realmente eles são baseados na mesma formulinha, como a gente já falou aqui no canal várias vezes, mas é importante a gente ressaltar a situação, são dois Jedi. Os Jedi são treinados a sua vida inteira a ouvir, sentir, usar e seguir a força é seu guia, confie na força. Então cortar esse vínculo com a força é de fato algo muito extremo, muito angustiante. Pensa assim, no universo de Star Wars, a força é aquela parada que tem em todos os seres vivos. Então tudo tem acesso à força, a força está por todos nós, e os Jedi têm o poder de sentir e manipular essa energia. Então pensa na gravidade disso, é uma energia que está em todos os seres vivos, você se fecha a você conseguir senti-la, entendeu? Só para ressaltar mais a semelhança entre os dois personagens, a culpa dos dois personagens está diretamente relacionada à culpa e à perda por acharem que falharam com os seus aprendizes, e também que vem o segundo aprendiz que vem resolver a coisa. Então, da série, ela acaba treinando o Cal meio que sem querer, mas acaba treinando também, e ele vai lá e consegue ajudá-la a resolver as coisas com o primeiro Padawan, e no Luke é a mesma coisa, ele teve problemas com o Ben, ele criou o Kylo Ren de certa maneira, ali, com a influência do Snoke, do Palpatine, óbvio, a gente sabe disso, mas aí entra a Rey e ajuda o Luke a resolver o problema com o Ben, com o Kylo Ren no caso, trazendo esse personagem de volta, e com a Trilla foi a mesma coisa, trazendo ela de volta segundos antes dela morrer. Eu acho que com o passar desse vídeo vocês entenderam que a fórmula é muito mais evidente.
e que a Trilla e o Kylo Ren são basicamente os mesmos personagens. Recentemente eu tava lendo o livro do Revan, e lá tem uma passagem bem interessante sobre a Mithra. A Mithra é uma personagem que ela vai junto com o Revan, lá em Old Republic, contra os Mandalorianos, e aí ela acaba se fechando pra Força, ela acaba cortando a ligação dela com a Força, porque eles ativam uma arma que mata milhares de Mandalorianos e milhares de soldados da República, vários Jedi no meio disso tudo, é meio que uma grande arma que acabou matando geral, e ela que acionou essa arma, então ela acaba cortando a ligação dela com a Força, pra ela não sentir o distúrbio que ela causou. Então foi um impacto muito forte na Força, milhares de pessoas morreram, então isso acabou atingindo ela muito forte, e ela acaba cortando, depois ela volta a usar força e tal, mas isso é bem interessante. E só pra deixar bem claro, o livro do Revan é Legends, tá? Eu falei que eu ia avisar, acabei esquecendo, estou avisando agora. Essa parte que eu falei do Revan é Legends, mas não deixa de ser interessante. Eu gosto quando a força entra nessa parada muito profunda, que sai dessa coisa de bem e mal, mas assim, o lado sombrio, como o lado sombrio cega, como eles têm muito medo do lado sombrio, porque de fato falar sobre a força é bem interessante, porque beleza, o lado sombrio, o lado da luz é o bem, o lado sombrio é do mal. Teoricamente era só achar um equilíbrio, mas essa que é a parada. Não dá pra achar um equilíbrio de maneira tão fácil. O lado sombrio, ele te cega. Você fica cego pelos seus sentimentos, pela sua raiva, por qualquer tipo de sentimento muito forte que você está sentindo. Então é muito mais fácil você se deixar levar por aquilo que você está sentindo do que você voltar e conseguir manter tudo no equilíbrio. Então por isso que eles evitam totalmente o lado sombrio, porque de fato um personagem pode fazer muita coisa errada, cego de raiva, cego de medo, usando o lado sombrio. Esses personagens têm umas camadas muito pesadas, então tem que lembrar sempre da parte mental de tudo isso. Esses personagens passaram por muita coisa, então tipo Spurgo, no caso da série, por exemplo, Spurgo, vários Jedi morreram, distúrbio na força, então mostrando que milhares de Jedi foram mortos, a Padawan dela foi torturada porque ela entregou, porque ela foi torturada. Imagina a dificuldade de você conseguir reequilibrar seus sentimentos com tudo isso que essa personagem passou. O Luke, mesma coisa. E é interessante como a ascensão desses dois personagens de volta para serem heróis se dá com o fato de um novo Padawan mostrando tudo aquilo que eles fizeram, como que eles podem conseguir viver com aquilo, ou até contornar aquilo de certa maneira. Eu acho isso bem legal, eu gosto quando Star Wars consegue chegar a esse nível de profundidade. Não sei o que vocês acham, comenta aí. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga, pra quem você quiser, pode compartilhar à vontade. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!